Opa, bom dia, pessoal. Bom dia, Marcão. Bom dia, pessoal. Bom dia, Edu. E aí, pessoal, todo mundo que está online aí com a gente. Sejam todos bem-vindos. Beleza, pessoal? Estão no meio do feriadão aí, né? Hoje tem cripto na fonte também. Começando mais cedo até, né? Começando mais cedo. Vamos lá, pessoal. Só para mostrar aí, aproveitar que o Edu falou da... Peraí, melhor tirar, só deixar a tela, né, Edu? Acho que é essa daqui. Isso, vamos lá. Só para mostrar para vocês, por que o Edu está comprando essa ACK através da MetaMask e não na Binance. Isso é uma moeda que a gente chama de baixíssima capitalização, né? Uma small cap. Oi, Edu. Eu fiz o painel dela. Como assim? Não entendi. O painel fundamentalista eu fiz dela. Eu não sei se você vai querer explicar ela, daí eu tô com o painel dela. Eu só ia mostrar exatamente isso. Porque ele não foi na Binance pelo seguinte, ó. Ele não foi na Binance porque se você olhar aqui, ela não está negociada numa Binance ou numa outra moeda, sabe? Então, quando vocês virem uma moeda assim que vocês gostam e de repente não está na Binance, é uma moeda que você pode comprar através da MetaMask, tá? Por isso que teve todo esse preparo aí de fazer a MetaMask e comprar por lá, tá bom? Era só isso mesmo, Edu. Depois a gente toca o painel. Tá? Beleza. Essa parte aqui, a gente, no Cripto na Fonte, a gente vai tocar umas notícias relevantes e a gente conversou sobre a CryptoCon, né? Crypto.com lá no site, que ela patrocina, tem bastante ação de marketing, patrocina a Fórmula 1, patrocina, enfim, um monte de coisa. E eles agora estão entrando no Brasil com um cartão de crédito, em parceria com a Visa, um cartão de crédito aqui no Brasil, tá? Com cashback, inclusive. Então, olha que bacana. Eles vão começar a disponibilizar aqui no Brasil um cartão de crédito que você pode usar suas criptos para pagar a fatura, o saldo e tudo, e carregar o saldo e tudo mais, tá? Isso aqui foi mais para trazer a notícia e eu entrei no site deles. Ó, você converte criptomoedas para pagamentos. Então você tem uma wallet lá dentro que você pode, na hora de pagar a sua fatura, você pode converter as suas moedas para fazer esse pagamento, né? E aí eu entrei no site deles, né? Eles têm um site bem bacana. E nessa parte aqui aqui ele compara os cartões, né? Então você tem aqui, ó, e uma coisa interessante, e aí a gente consegue ver como os mundos vão se misturar cada vez mais. Aqui ele dá um cartão, né, em condições normais até, se você não fizer o stake da CRO com eles, né, na wallet. Então ele tem várias opções de cartão, tá? Os cashback pequeno e tudo mais. Só que se você fizer o stake, se você deixar alguns tokens CROs no stake lá, dentro da wallet da Crypto.com, eles te dão mais benefícios. Então aqui ele tem uma relação de... Se você não quer deixar nada em stake, ele vai te dar um cartão com um cashback de 1%. Beleza. Se você deixar 2.500 stakeado lá, ele te dá 2% de cashback. Se você deixar 20 mil reais, né, o BRL, em 20 mil reais equivalentes em CRO, né, no token CRO, ele te dá 3% e por aí vai, até 2,5 milhões aqui. Então, olha que interessante, você já tem um cartão de crédito que você consegue ter recompensas com ele. Se você deixar tokens da empresa, né, token CRO em stake, você tem melhores recompensas para usar esse cartão. E na hora de pagar essa fatura, você pode pagar em moeda fiat normal, ou você pode converter suas criptos para pagar essas moedas, para pagar essa fatura. Olha que interessante. Nossa. E se não bastasse, esse cartão ainda oferece alguns benefícios, como, por exemplo, né, de acordo com a modalidade do cartão, né, se fosse Rubi e tudo mais, ele tem, por exemplo, ele te dá 100% de uma assinatura do Spotify. As outras modalidades aqui te dão também uma assinatura do Netflix, ou do Amazon Prime, ou desconto no Expedia, que é para reserva de hotel e passagem, ou no Airbnb. Esse daqui te dá acesso à sala VIP.
de aeroporto. Então, olha que interessante, como já começa a mesclar totalmente com o nosso mundo cotidiano. Você pode fazer saque em caixa automático, tá? E eu até fui aqui embaixo procurar, ele tem uma categoria private, que é o pessoal que tem mais grana ainda, né? Você consegue gerenciar tudo pelo aplicativo do Crypto.com, e aqui ele explica, ó, você pode meio que pagar ou recarregar usando sua Fiat Wallet, né? Fiat é a moeda convencional aí, real, dólar, sua Crypto Wallet, ou através de outros cartões de crédito vinculados lá no aplicativo. Então, olha que bacana, a gente consegue... Isso aqui é um dos primeiros que tem no mundo. Eu sei que tem outros também, mas isso aqui é um dos primeiros que lança e o primeiro no Brasil. Não está difundindo, mas a ideia, eles em breve devem começar a difundir isso aqui mais. Então, a gente consegue ter um cartão de crédito que você pode usar. Na hora, você pode ter recompensas, né, os cashbacks e tudo mais, além de outros benefícios. E na hora de você pagar, você pode pagar com as suas criptos. Você não precisa mais, basta converter no próprio aplicativo que você faz o pagamento lá. Tá? Então, isso é uma coisa bem interessante que está começando e a gente vislumbra um futuro bem interessante com relação a isso daí. Eu acho assim, né, eu acho que o recado maior nesse sentido é o quanto que o mundo cripto e o mundo real tá se juntando, né? Tá tendo essa presença. Né? Exatamente. Então, é engraçado o seguinte: o negócio nasce no mundo real porque é uma ideia do mundo real, se transforma num digital porque a ideia ela está através da blockchain e ela faz essa mistura do mundo digital com o mundo real. E aí, quando a gente fala em 5G, quando a gente fala em 5G, quando a gente fala em Web 3.0, quando a gente fala em velocidade cada vez maior da comunicação, é difícil não pensar que vai existir cripto, né? Que vai ter cripto com finanças descentralizadas ou até algumas finanças centralizadas, né? Porque parece também ter uma centralização das informações aí, mas é uma migração que vai acontecendo aos poucos. Eles precisam ter esse caráter de mudança, né? Então, muito bacana essa trazer. Legal. A gente não tem nada a ver com a Crypto.com, a gente traz notícias no mercado, né? Então. Exatamente. A ideia é mostrar o que está chegando no mercado. A ideia desse quadro é basicamente isso também. É mostrar o que tem de novidade e o que tem também mais na fonte ali, que não chega ao alcance de vocês com muita facilidade. Tá? Outra informação que aconteceu, um fato que aconteceu interessante essa semana, foi que o Tim Cook, né, que é o CEO da Apple, ele, numa entrevista, numa TV americana, ele reconheceu que ele tem cripto, tá? Que ele tem Bitcoin, Ethereum e outras criptos no portfólio, mas na entrevista, a princípio, ele disse que não quer esses criptoativos no portfólio da Apple, até porque ele não ia falar que quer também, né, abertamente assim numa entrevista, tá? Mas olha que bacana, ele falou que, ó, já faz um tempo que estou interessado em cripto, estive pesquisando e assim por diante, acho que é interessante. E ele falou que tem sim uma parte do portfólio que ele acha interessante ter uma parte do portfólio em criptos no portfólio pessoal dele que ele falou. Só que aí a gente pega também uma notícia lá, essa notícia é de maio até, que saiu que a Apple estava contratando desenvolvedores que já tenham trabalhado com criptomoedas. Então, olha que interessante. Será que não tem Será que eles estão caminhando? Será que eles estão olhando tudo isso parados? Então, pode ser que em breve a gente tenha movimentos de grandes empresas, as maiores do mundo, com relação às criptos. O Twitter já adotou abertamente, agora vai dedicar uma equipe totalmente dedicada à parte de criptomoedas, já colocou na plataforma deles uma interface ali para dar tipo gorjetas, né, para pessoas com criptomoedas. Então, provavelmente a gente vai ver em breve. O Facebook já entrou no metaverso, que vai usar cada vez mais NFT e criptos também. A gente está vendo a Apple com esse movimento ainda sutil, a Amazon já tem ruídos também a respeito disso. Então, é aquilo. As maiores empresas vão começar a adotar, os bancos já estão querendo adotar.
Será que isso vai ficar por água? Acho difícil. Está todo mundo já adotando. Tá? É caminho sem volta, né? Isso que a gente... Exatamente. Aí, cada vez parece claro isso. É um caminho sem volta realmente. Tá? Falando sobre Bitcoin também, uma coisa interessante que a gente viu essa semana, a gente até comentou no grupo lá na hora, que assim que os Estados Unidos lá divulgaram o índice de inflação deles no mês de outubro, que foi o maior índice do mês desde sei lá, acho que nos últimos 30 anos, está aqui. Imediatamente, assim, até cita aqui, ó, disparou 4% nos próximos 45 minutos, né, seguidos. A gente estava até olhando o gráfico e via que deu um spike assim no gráfico em minutos depois da informação, da divulgação da inflação, né? Então, isso indica o quê? As pessoas estão se assustando com a inflação, principalmente nos países desenvolvidos, que até então eram mais imunes à inflação, né? Estados Unidos e Europa, aí, e elas estão vendo que a inflação está chegando lá também, e com força. E qual é o refúgio? O refúgio acaba sendo o Bitcoin. As pessoas estão migrando, e certamente grandes empresas também migrando para o Bitcoin. Tá? Mas eu peguei também para citar o seguinte: se por um lado teve essa notícia boa que impactou, né? E aí a gente vai falar sobre essa questão de notícias e tudo mais, quanto é ruído, quanto não é. Aqui também. Do outro lado, teve uma notícia que a gente curiosamente estava vendo também o gráfico, né? Foi um dia meio movimentado, que quando anunciou mais ou menos o calote ali da Evergrande, né, lá na China, que é uma construtora, uma mega construtora chinesa, que ela oficialmente entrou em calote, logo depois também, alguns minutos depois, o Bitcoin começou a recuar e foi parar nos 65 mil. Então, acaba tendo uma... Isso é interessante mostrar para quê? Tem ruído positivo e tem ruído negativo, né? A inflação acaba sendo um fato mais concreto, né? Que as pessoas que viram um player aí, um balizador para a adoção de Bitcoin, tá? Mas a gente também tem alguns ruídos, que é essa questão da Evergrande. Por que ruído? Porque já estava meio precificado, todo mundo já sabia que ia dar alguma treta maior essa questão da Evergrande. E é interessante a gente ver isso, que a gente fala do FOMO e do FUD, né? O FOMO é o medo de perder aquele movimento, né? Aquela coisa que está A acontecendo. Então, oportunidade, né? exato, é o medo de perder a oportunidade. Então, isso é o quê? Você vê a moeda subindo, já subiu 200%, você fala, putz, agora eu não posso perder isso, eu quero entrar nessa moeda. Aí você entra lá naquele FOMO, e aí você pega um topo e ela despenca logo depois na sua cara, porque obviamente ela já subiu bastante, né? E do outro lado tem o que a gente chama de FUD, que é o medo, aquele medo, aquela incerteza generalizada ali. Você fala, caramba, agora teve uma notícia da China, então eu vou vender tudo, vou vender aqui no prejuízo mesmo para não ter um prejuízo maior, porque vai tudo desabar, agora vai tudo para zero. E também não é bem assim, tá? Então a gente fala para tomar cuidado com fome e com food, para você não ficar à mercê de notícias que saem na imprensa, ou notícias que saem por Twitter e tudo mais. Ao longo de todos esses anos, o Bitcoin se prova imune a notícias. Por mais que ele flutue um pouco, que ele tenha uma queda, quando o Elon Musk fala alguma coisa, isso na maioria das vezes é um investidor pequeno que se assusta com aquilo ali e começa a vender. E ele vende, quem é o investidor mais de longo prazo, que são as baleias do mercado, ela está comprando. E aí passa aquele terror inicial, dá um tempo, ela já volta. Então, é bom a gente ter cuidado com isso daí. Porque a gente fica meio... A gente, como investidor, não pode ficar à mercê de notícia, qualquer tipo de notícia que saia, que pipoque no mercado. Tá bom, pessoal? Só esse resuminho aí mais rápido. O Edu vai mostrar uns painéis fundamentalistas aí, né? Para a gente também não passar muito tempo do feriado de vocês aqui. Não, beleza, eu vou. Legal. Eu acho que o que está acontecendo é isso mesmo. Eu acho que, como comentou na outra, eu acho que foi sexta-feira ou na quarta, enfim, que é os grandes investidores, apesar de ter ETFs aí
ainda, a gente percebe pelo próprio grupo nosso, né? A quantidade de imigração que vai vindo da B3, vai caminhando para cripto, vai no momento querendo sentir como que está o mercado, né? Então, imagina os grandes players aí, né, querendo que aquelas pessoas que até eram super resistentes, que não acreditavam, né, começa a ver que, opa, o negócio tem alguma coisa assim e tomou uma forma diferente. Então, eu acho que é um processo de migração mesmo, né, para os grandes investimentos, e aí o negócio deve subir bem. Assim que, apesar da resiliência com relação ao mercado, essas variações, volatilidade de 10%, 15% nesse mundo é natural e muitas vezes até saudável. E muitas vezes saudável para postergar até um bull market, né? Exato, Edu. O Marco fez uma pergunta aí, que ele não tem nada de cripto e quer começar a ter. O que fazer primeiro? Assim, a gente tem algumas lives lá do início, e aí eu sugiro que você assista e tudo, porque a gente explica bem passo a passo, logo nossas primeiras lives, né? O canal surgiu com essas primeiras lives aí. É um mês atrás, deu um mês. A gente tem ali, vamos botar aí umas 5 ou 6 horas de live, né? Seguidas, 3 seguidas ali, que a gente fala justamente sobre esse passo a passo. O que fazer de início? Tá? Estudar o básico, entender os conceitos básicos de blockchain, do que é cripto, como funciona, como abrir conta numa corretora, quais corretoras a gente, né, o mundo inteiro mais usa. Corretora, tem a Binance, tem algumas corretoras brasileiras também, que o processo de abrir conta tudo é mais simples, mas elas são mais limitadas para negociação. Conceitos de transferência, né, do como faz transferência, como compra. Como compra uma cripto e tudo mais. Então, assim, fica difícil para a gente falar para você agora, Marco, aqui em 10 minutos, 5 minutos, o que você deve fazer primeiro. Mas a primeira coisa que eu recomendo é você estudar o conceito inicial, e aí sim, aí você vai entender o mercado, por que a gente está aqui defendendo essa parte desse mundo cripto, por que a gente conversa sobre isso e o que tem de interessante nesse mercado. Outra coisa, Marco, que é interessante, assim, como a gente viu que as lives, a gente vai se empolgando aqui, vai durando 2 horas, por exemplo, a gente separou lá no playlist, se você for lá no playlist, está separado, eu tentei assim separar por hora, a cada 45 minutos, eu acho que 1h10 no máximo, então dá para poder ver em períodos menores, vamos dizer assim, e tem a sequência, né? Tem lá blockchain, tem lá criptomoeda, tem lá exchange, tem lá transferências. Então, vale a pena, sim, dar uma olhadinha lá, que tá bem detalhado, tá legal lá. Sim. O que eu já posso te dizer de cara estuda com cuidado, porque é seu dinheiro suado aí, onde você vai colocar, e vai nas moedas maiores. Não se empolga com notícia de que a Shiba subiu 2.000%, e aí você vai na Shiba, porque são moedas que não têm fundamento. Então tá começando, é Bitcoin e Ethereum, não tem outra coisa. Depois você pega uma Solana, vai nos sites que a gente indica, que é o CoinMarketCap. Desculpa que tá com a tossezinha aqui. Então vai nesse site e vai estudando lá. E assim, daqui a pouco você pega já. Beleza. Eu vou colocar aqui na tela uma... Deixa eu ver aqui a janela. Ver se está sendo compartilhado. O que eu trouxe aqui, pessoal? Na sexta-feira... Manda lá. Na sexta-feira a gente falou um pouco do análise on-chain, eu vou trazendo sempre algumas informações, né? Então, por exemplo, nesse primeiro gráfico, on-chain stock to flow ratio é o gráfico do Plan B, né? Que fez esse indicador e aquilo que eu já comentei. Então, tem a linha aqui do preço no meio essa linha colorida, ela vai mostrando aqui qual é o preço atual, né? Por que ela é colorida? Porque quanto mais vermelho tiver, mais próximo do halving, que é o momento que os mineradores começam a receber metade, né? Da tarifa de mineração.
E normalmente, quando acontece aí o vermelho também, ele dá uma subida, né? Se a gente pegar historicamente os pontos vermelhos aqui, então a gente teve agora esse ano, então agora está. Mas o que eu quero mostrar aqui, que o Plan B, pelo indicador de escassez, né? Pelo estudo que ele tem aqui, o Bitcoin deveria estar em torno de 106 mil, né? E ele está aqui no dia 9, aqui 66, 60 e pouco. Então, tá o preço, né, de acordo com esse indicador, que vem se mostrando bom indicador, significa que o Bitcoin tende a subir, né, e a chegar aí à casa dos 100, não necessariamente pode ser isso acontecer amanhã, mas a tendência é que isso venha a acontecer. Outro indicador aqui é o Out-Season Index, né? O indicador aqui de Out-Season, que representa os 75% das margens acima do Bitcoin, das top 50, né? Então, das 50 moedas que estão aqui do lado, nos últimos 90 dias, se 75% delas superarem a margem do Bitcoin, significa que a gente entraria no Out-Season, né? Que é o momento que existe uma dominância das altcoins perante ao Bitcoin, né? E a gente não está nessa out-season. Então, está falando aqui, ó, não estamos na out-season, estamos aí na metade, 51, né? Então, e é interessante que, mesmo na metade, a gente vê que muitas out-seasons aí, quanto de margem que já deu, né? E então, quanto mais demorar também quer dizer, significa que a gente está em bull market, né? Significa que a gente está em bull market. Aqui eu trouxe o que eu tenho feito aí diariamente, né? Mas eu já falei, deixa eu levar para o canal, né? O Bom Chain, né? O Bom Dia On Chain. Aqui são informações do Glassnode, que é uma instituição, enfim, que tem um mega banco de dados que consolida as informações de várias exchanges, né? E aqui, vamos pegar aqui no dia, né? Nas últimas 24 horas, a gente está falando isso há mais umas 2 horas, umas 7 horas atrás, quando sai a informação, significa o seguinte: quando está positivo aqui, não é muito bom para a gente para a questão do bull market, né? Quando dá negativo, é bom para a gente, por quê? O que significa? Quando está positivo, significa que mais dinheiro saiu, né, da wallet, dos holds, e foi para as exchanges, para ser ou trocadas em fiat, né, para ser dolarizadas e sacadas, vamos dizer assim, ou até mesmo entrando no mundo da altcoin. Pode ser que isso aconteça, então pode favorecer também as altcoins. Porém, quanto mais tempo tiver também de hold, mais significa que fica mais tempo no bull market aí, porque acredita-se que o preço futuro vai ser maior do que o preço atual. Só que esse valor é tão pequeno, né? Se a gente for ver, 740 de 74, 10%, sei lá, coisa assim, é pequeno em relação ao Bitcoin, né? Então, das transações diárias, 10% saiu das wallets e foi para as carteiras. No caso da Ethereum, olha, tá assim, muito grande o que aconteceu, né? E aí eu tenho uns 2 gráficos aqui para frente que eu quero compartilhar com vocês, até tentar entender junto, porque é um ponto que eu vou investigar mais para poder trazer mais informação. Por quê? Aqui está mostrando que 757 milhões, né, de 1,2 bi, vamos dizer assim, entrou para a hold do Ethereum nas últimas 24 horas. Então, é escassez de Ethereum no mercado. Escassez de Ethereum no mercado vai fazer o preço dele elevar, né? Então, é mais hold, mais escassez. Então, tem algo aqui que está estranho, vamos dizer assim. Um estranho podendo ser um estranho positivo, vamos dizer. Edu, mas tem outros gráficos mostrando isso também, que o Ethereum está cada vez mais escasso. Eu vi hoje um também que a gente está batendo mínimas de Ethereum nas exchanges.
Então, vai chegar um momento que a demanda vai continuar forte e não vai ter mais Ethereum para negociar, praticamente. É o que está se chamando de choque de supply. O que vai acontecer, esse choque de supply? A hora que pode acontecer uma volatilidade positiva tão grande que é o determinado pump, né? É aquela, vamos supor, vamos chamar na hora, no modo, no análise gráfica que a gente faz aí, tá tá na pressão, tá pressionando, não tá tendo escassez no mercado. Daqui a pouco, a hora que a moeda começar a subir, hold começar a ver que vale a pena vender e tal, e começar a disponibilizar, ou seja, até aqueles holds de curto prazo, né? Não hold de longo prazo, de anos que está segurando, mas hold até de curto prazo. Enfim, eu acho que aqui é informação interessante no diário e tem a informação da última semana também, né? Que foi pego. Então, na última semana, olha quanto houve de entrada e saída nas exchanges, né? Então, 157 bi é praticamente 0 a 0 do Bitcoin. E olha da Ethereum, né? Menos 1,9 bi. Então, tá indo muita coisa para as carteiras, para as wallets, para hold de Ethereum, né? Deixa eu fechar aqui, eu não sei se aparece, deixa eu... Aí, outra coisa, outro ponto aqui que eu trouxe aqui que é interessante, né? Que é a nossa preocupação. Então, eu tento trazer sempre esses gráficos on-chain, que é pontos de atenção, porque tem inúmeros, milhares de gráficos. Mas esse daqui é o interesse do mercado aberto aí, né? O mercado futuro, né? Então, o que acontece? Começa a ver, na sexta-feira a gente já viu que estava crescendo e parece subiu mais um pouquinho aqui na Binance, as alavancagens, né? Nessa Bybit, né? Deu um pump aqui, uma subida grande pensando dentro. A gente está falando aqui em 243, né? Milhões nas últimas 24 horas que houve uma mudança, né, do valor total. Então, que significa que para cima houve, então, aumento de alavancagem, vamos dizer assim. Isso nos preocupa porque dá uma volatilidade que pode ser, como a gente falou na sexta-feira aí, pode ser para baixo ou para cima, dependendo de como que está sendo alavancado, né? Eu acho que é isso desse slide aqui. Tem aqui, então a gente fala LRC, subiu em 90 dias 860 e poucos por cento, FTM 566, Shiba 563, olha a VAX aqui, 347% nos últimos 90 dias, Maná 321, Sol 283, OHM 263, CRO, olha aqui a cripto, né? .com 255, AR, NIR. Então, a gente vê muita coisa de blockchains, né? De estrutura de protocolos, vamos dizer assim, games, Decentraland aqui, e vê DeFi também, jogos, tá tudo misturado aqui. Mas é isso. Deixa eu ir para o outro slide. O que acontece? Aqui tem esse indicador de medo e ganância, né? Quanto mais o indicador ele está para o lado de ganância, significa que pode vir uma correção forte, né? Quanto mais está do lado do medo, pode vir oportunidades de compra. Por quê? Enfim, o conceito mesmo já diz, né? Então, na sexta-feira estava 74, agora baixou para 72, então, vamos dizer, a ganância está segurando um pouco a onda. Aqui que eu tenho umas dúvidas até, eu trouxe, porque eu vi esses gráficos, pelo Twitch, pela Glassnode Alerts, você recebe, né? Então, o que eu não, assim, até quero compartilhar com vocês, mas eu não fui a fundo nesses indicadores, só vi que tem alguma coisa diferente do normal, e é um alerta que eu quero ver se é um alerta positivo ou negativo. Aparentemente, parece ser um alerta positivo, mas eu vou estudar mais a fundo para trazer a informação
mais adequado, ou quem souber aí também e quiser compartilhar, fica à vontade, né? Aqui nesse Glassnode Alert significa que qual foi o balanço, né? O balanço das exchanges alcançou o ponto mais baixo de Ethereum, né? De Ethereum dos últimos 3 anos, né? Então, o que significa isso daqui? Escassez, né? Escassez de Ethereum sendo na negociação. O que significa esse net to flow? Significa, então, o fluxo líquido de Ethereum que está no gráfico diário, numa média móvel, né? Então, eu achei muito estranho e aí é o que aparece aqui, essa queda, pelo que eu vi no estudo, né? Quando eu clico aqui no Glassnode Metrics, o que está abaixo significa que foi para as wallets, o que está acima significa que foi para o fluxo vai para as exchanges, né? Então, foi um negócio agora de última 24 horas, enfim, que está muito alto que aquilo que estava mostrando na outra análise ali da informação diária, né? Porque está falando que alcançou o valor de menos 88 dos últimos 5 anos, né? Então, isso só aconteceu em 2017, onde teve em maio de 2017, eu estava namorando o mercado ainda, né? Em novembro, setembro que eu entrei, e depois veio logo o out-season, o bull market ali que teve. Aquele boom total, né? Foi. Então, é um sinal aqui de interessante que eu vou pesquisar mais até para passar melhor informação para vocês, se vocês tiverem também. E aqui eu coloquei também um outro gráfico, que é desse volume escoado das exchanges, que parece demonstrar esse mesmo sinal, né, de que houve uma movimentação forte, né, de exchange indo para as wallets, né? Então, saindo das exchanges, né, no caso, indo para o wallet. Saindo das o volume, só que aqui falando em 7 dias, né? Numa média móvel de 7 dias. E nos últimos 5 meses. Dos últimos 5 meses. Então, tem alguma coisa aí que realmente... Sabe aquela coisa que parece que está tudo juntando de informação e aí vem o Plan B, que é o cara que conhece bem esses indicadores, e vem falar agora no sábado ou domingo que ele mantém a predição dele, né? A projeção dele de que até o final de novembro o BTC vai chegar nos 98. Sei, tem coisa aqui que e o Ethereum com essa escassez toda, né? A tendência é dar assim, é de você pegar aqueles dias que vai subir, tipo, o Ethereum vai sair de 4.800 para 5.500, sabe? Num dia. 6 até, coisa assim. Subir 10, 15% no dia. É exponencial, 20%. Né? É exponencial. Então, isso daqui essa análise on-chain aí que estou trazendo e estamos aprendendo junto, né? Importante importante vocês conhecerem e a gente dar esses insights, né? Para vocês também pesquisarem. Então, o Glassnode é um lugar que a gente não está dando, vamos dizer, o peixe, a gente também quer que vá pescar, né? E nos ajudar, tá bom? E só uma coisa, só um detalhe curioso também, Edu, é que olha quanta informação o mercado cripto disponibiliza, porque isso está disponível ao alcance de todos, aí são dados públicos de uma blockchain. Vamos fazer o paralelo. Vocês conseguem ter uma informação de entrada e saída de fluxo de capital assim de uma B3 ou de uma bolsa qualquer? Consegue entender se tem uma carteira de um grande fundo comprando ou vendendo? Você consegue saber quantas, sei lá, quem comprou, como comprou a opção de vale, ações de vale, ou seja, o que for dessa forma? Então, assim, o mundo cripto oferece uma transparência absurda. E a ideia é justamente isso, a gente sabendo analisar, aprendendo onde buscar essas informações,
isso pode ser vantajoso para quem está estudando, porque isso eu falo com absoluta certeza. Vocês que estão aqui assistindo, o pessoal que está estudando, que está se aprofundando no mercado cripto agora, vocês são a minoria da minoria da minoria. É percentual mínimo da população. Todo mundo ao redor pode perguntar para amigos, familiares, tudo. Quase ninguém entende o que está acontecendo nesse mercado. Só que vai entender daqui a alguns anos, porque vai ser inevitável conviver com isso daí. Então, vamos aproveitar essa oportunidade que a gente tem de aprender, estar na dianteira desse ensinamento aí. É isso mesmo. Quando tem, apesar, é aquilo que a gente fala, né? Apesar de estar descentralizado, né? Cada um ser o seu banco, vamos dizer assim, ou ter a informação, as coisas estarem descentralizadas, existe a centralização dos dados, né? E por quê? Pela transparência do blockchain e tudo mais. E com isso, a gente consegue ter dados melhores e cada um colaborar. Eu imagino tipo um grande Wikipedia, sabe? Onde você tem essa questão do código aberto até, que você pode, junto às pessoas colaborarem com as analistas, colaborarem com indicadores que podem fazerem diferença, testarem. Então, isso é muito bacana. Trazendo aqui um pouco de painel, eu fiz 3, eu acho que dá para passar rapidinho, para também não passar muito do tempo. Cara, eu gostei muito dessa VeChain, eu não conhecia o projeto dela a fundo, né? Eu só vi que recentemente ela tem subido. Novamente, isso daqui não é indicação de compra, é uma proposta de como se deve ou como se obtém melhor informação ou um pouco mais organizada ao analisar onde você vai colocar o seu dinheiro, né? Então, quando a gente buscou aqui a informação na VeChain, né, na VET, né, no caso aqui a gente está falando da VET, olha que interessante algumas informações. Qual é o problema que ela vem buscar resolver, né? É o gerenciamento de cadeias de suprimentos. Olha o quanto de suprimento hoje, a cadeia de suprimento, ainda mais pós-pandemia ou pandemia, ela evoluiu no mundo com relação à logística, né? E o que ela vem trazer, então? Ela já é antiga, então ela tem, desde 2016, a empresa VeChain, né? Que tem a blockchain. O que ela vem trazer aí como solução desse problema, né? Ela, através de uma blockchain que usa uma governança distribuída e pela internet das coisas, criar um ecossistema que resolve algum dos maiores problemas do gerenciamento da cadeia de suprimentos. Vem buscar aqui aumentar a eficiência, rastreabilidade e transparência das cadeias de suprimentos, reduzindo o custo e colocando mais controle na mão dos usuários individuais, né? Então, por aqui, eu já falei, opa, tem coisa aqui que é mais corporativo, parece que o investimento aqui pode ser mais pesado do que simplesmente, então a gente está falando de um B2B, B2C, né? Hoje já está em funcionamento, o site deles assim é alto padrão, porque é uma empresa, é uma big de uma empresa. Para você ter uma ideia, o criador, né? Ele é um executivo da área de TI e ele foi o CEO da Louis Vuitton na China, né? O cofundador passou pela Deloitte e pela PricewaterhouseCoopers. Então, são 2 grandes empresas aí da área de consultoria, né? Então, assim, são profissionais vamos dizer assim, de alto padrão, que está por trás, né? A proposta deles é você conseguir acessar também, ter acessibilidade pelos aplicativos descentralizados, a universalidade que eu coloquei aqui é aquele B2B, B2C, então negócio entre empresas e negócio com cliente ali direto, na logística, né? A governança existe, a fundação VeChain, não tenho dúvida que essa demanda é alta do mercado. A usabilidade é usabilidade corporativa, então tem investimento alto, é um mercado de investimento alto.
Customização, sim, porque pelo próprio site deles você consegue navegar e ver que a blockchain ela pode ser individualizada ali para atender a demanda que for necessária. Escalabilidade, segurança é alta, aqui misturei um pouquinho, tem o Proof of Stake, né? Então, os usuários do blockchain, eles trabalham com stake, né? Segurando ali a coisa e ter a tomada de decisão, como também tem um pouco da centralização. Isso aqui eu vi que eu acho que também não tem como, sei lá, nesse momento de transição, deixar tudo ao ar, assim, né? Então, existem os masternode da própria VeChain que tem como fazer a aprovação de alguns blocos, né? De um sistema de blocos lá da rede. As taxas eu não encontrei, então não verifiquei, velocidade também não consegui ter essa percepção. Os tokens vinculados à VeChain é o VET e o VTHO, eu não sabia, por exemplo, que o VTHO era um token da VeChain, né? O VET, ele é projetado... Por que existem esses dois? É projetado para evitar flutuações e congestionamento na rede. Então, é interessante isso daqui também, de dumps e pumps, ele tem como ter uma segurança maior. E, realmente, eu não lembro de ter visto grandes, assim, quando a gente fala em pumps e dumps da própria VET, né? Você tem aqui é numa escala anual, na escala de todo o período, né? Desde 2017 que pega, então, mas no diário, assim, não vejo muito pumps e dumps fortes, né? E o VET, ele é para as atividades da logística e o VTHO é para a área de pagamento e o gás mesmo, né? Para você, o gás no sentido de acelerar o processo de alguma transação, alguma coisa assim. A tecnologia é um blockchain com utilização do trustless, né? Que é confiar sem confiar, numa rede P2P, que é a rede blockchain. Isso aqui também é um conceito que eu fiquei procurando entender melhor, mas é tanta informação que a gente precisa ter que eu não consegui... tem um texto muito grande falando sobre o trustless, então não vou me aventurar a falar dele agora, não. E eu percebo assim, a inovação constante para atender o mercado corporativo é sempre aquela coisa, já que você faz isso daqui também, já que entra muito, né? Então, isso faz com que tenha essa inovação. O que eu percebi? Fraquezas se houver se houver algum concorrente que venha com algo diferente, aí as empresas B2B, B2C, elas, né, como todo mercado concorrente, pode elevar a empresa ou mesmo tirar ela do mercado, né? Mas aqui, quando fala em adesão, eu vejo que essa é a maior dependência deles, é a adesão corporativa do B2B, B2C. E o risco é um negócio que está em andamento, né? Poxa, desde 2016, né? E agora começou a dar pump, então teria que pesquisar mais. Quem está querendo investir, né, nessa moeda tem que investigar mais informação para ver por que teve essa saída, né? Será que é só um pump no sentido de longo prazo que está dando e vai voltar para alguma coisa? Ou não, eles criaram novos parceiros, isso eu não tive tempo de ir tão a fundo assim. E aqui ele mostra qual é o core business dele, né? Então, você vê que é uma empresa por trás, né? Então, gerenciamento de produto, serviço de dados com valor adicionado, agregado, vamos dizer assim, e certificação. Então, ela é uma empresa também que está auditada, tá? Exchanges que podem ser negociados, tanto a VET como o VTHO, a Binance, Mandala, Exchange, FTX, Huobi. Tem 64 bi de VET que está em circulação, né, agora, de fornecimento aí em circulação, market cap está em 10 bi, né, então é o que está em circulação vezes o preço dela, olha o preço, né, isso chama atenção também, né, 0,17, né, é um preço, vamos dizer assim, abaixo de $1 aí, né, a gente está falando de uma empresa
pô, é bom ficar de olho, né? É interessante essa cripto, tá? Porque não é, essa eu não vejo que é uma meme coin, né? Então tem muitos fundamentos dela, né? Então o site alto padrão, 495 mil seguidores ali no Twitch. O canal aqui de informação, eu não fiz contato com eles, não. Tá? Eu acho que essa é uma primeira moeda cripto que eu trouxe. Vou passar para uma segunda aqui rapidinho, que é a Acknowledge. Muito interessante, né? Mas, enfim, não estou querendo também... a ideia não é dar call, né? Mas por que eu fui buscar ela? Porque o Cryptovilla falou dela e aquelas que o Cryptovilla ele vem comentando, eu tenho percebido que realmente dá uma subida boa, né? E aí eu fui pesquisar mais atrás, trazendo para vocês, essa não tem na Binance, né? Então, qual que é o problema? Ih, ela está... Mas tudo bem. Então, o que ela quer? É muito interessante qual o objetivo dela. É o seguinte, imagina que você tem NFTs de games e, enfim, numa web 3.0, com toda a evolução que tem, imagina isso daí distribuído em várias blockchains, em vários, vamos dizer, a mesma tecnologia, mas em vários protocolos diferentes, né? Então, ela vem querer fazer com que ela... Vou tentar até ser mais rápido aqui nesse painel, tá? Até pelo tempo aí. O que ela quer codificar? O objetivo dela é codificar cada NFT que circula no mundo, vamos dizer assim, em todas as blockchains. Ela quer codificar isso, ter um número ali comum, e esse número comum, que chama UCNS, né, um código universal, vai conseguir fazer com que dentro da blockchain dela você consiga transacionar e ofertar, ter marketplace, ter tudo. Não é algo voltado ao jogo, mas é algo voltado a esse mercado de NFTs, que se a gente for ver é um mercado que tem muito, que pode crescer até o próprio, a mais do que o mercado da criptomoeda, né? Quando a gente fala em arte, quando a gente fala ela tem esse ambiente também metaverso, né? Onde tem essa mistura da realidade aumentada com a realidade virtual, com toda a digitalização, né? O ambiente virtual aí. Eles vêm fazer o quê? Ele quer mapear lá, objetivo, mapeamento de todas as NFTs, monetização as tarifas, até pelas transações dessas NFTs, né? E ter uma distribuição através da interoperabilidade das NFTs compartilhadas em um ambiente metaverso. Então, você vai chegar lá, você vai como se você entrasse no museu, aonde aquela NFT pode ser do Decentraland, aquela outra NFT pode ser, sei lá, sei, estou falando qualquer coisa aqui da DOT, aquela outra NFT ali pode ser de outro ambiente, e ali você consegue fazer a transação. E o que é interessante disso, que é o que eles colocam aqui, que você começa a evitar um pouco até da questão do copyright, né, ou do plágio. Porque imagina que uma NFT poderia ter num lugar e a mesma poderia ser por outra pessoa num outro lugar. Então, a partir do momento que tem uma codificação única, eles conseguem fazer com que evite o plágio, né? Governança é um consórcio global, então tem grana por trás disso daí, tem investidor grande, forte por trás disso. Eu não percebi uma customização assim para o usuário, vamos dizer assim, não vi. Para mim, a escalabilidade é alta demais, né? Porque imagina um grande ecossistema. A segurança, não encontrei nada que falasse de segurança, isso me preocupou, eu achei um pouco pobre nesse sentido do white paper deles, apesar de ser muito bom, até explica bastante teoria, foi bacana ver. As taxas também não encontrei, velocidade, como não está em uso, não consegui também ter uma informação. A equipe, eu vi que é uma equipe que tem experiência, mas é indiana, né? O pessoal da Índia, mas não vi nada, até olhei no LinkedIn,
não vi nada assim que pudesse, como na VET, por exemplo, né? Trazendo assim uma comparação. Mas é uma equipe que tem experiência na área de TI, né? E marketing também. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que é isso. A circulação aqui, 5 milhões, né? Então você vê como o market cap dele é baixo, né? Então tá um market cap baixo. Tá ali o site, o que mais tem aqui? Eu acho que é isso, tá, pessoal? Ou é interessante o gráfico. O gráfico ele deu uma subida lá em outubro, né? Porque foi lançado agora recente, deu uma subida em outubro, caiu ali agora em setembro, né? Quando lançou, depois caiu e agora está numa tendência aí, né? Então estudem mais ela e vejam se vale a pena. Eu gostei do que vi, porém é aquilo lá, é dinheiro de pinga, né? Não dá para entrar com pesado, não. Eu acho que entra pouquinho, ganhou, tirou, deu 100% lá, já tira o teu lucro, aí você vê o que você vai fazer, se vai colocar em outra ou se vai já sacar, mas tem uns fundamentos interessantes assim, tá? O projeto é bem bacana. Imagina, misturar metaversos, né? Então, é um centro de metaversos. E você entra no site deles, você já consegue ir navegando nos planetas, né? Ele está chamando o metaverso de planeta, então você consegue já ter, assim, só algumas informações. Então, eles fizeram um demo. Radio Haka. Cara, assim, putz, é difícil falar dessa, viu? A mãe do Elon Musk é a padrinha do negócio, que é Maye Musk, né? Então, o que ela pretende resolver assim? Atender o mercado de game, é um game, né? É um play to earn. Então, qual que é a finalidade? É desenvolver jogos play to earn. Já tem um joguinho funcionando, né? Eles lançaram, acho que mês passado, um Metamon funcionando. A hora que você clica nele, ele já conecta a tua MetaMask, né? Então já você consegue fazer lá a transação, NFT, participar do jogo, né? A governança, o que é interessante assim, né? Tem dinheiro por trás, né? Se a gente está falando, é modelo, né? A mãe do Elon Musk, ela é modelo, enfim, é bem conhecida e ela faz propaganda, e tem aí, então, nossa, é assim, quando você entra no site, no joguinho, você vê tipo alto padrão mesmo no joguinho, né? E eles estão se comparando ao Axie Infinity aí. E não deixa nada a dever, não. É bonito, né? Não, afim, não sei, eu não chamaria de meme, né? Não vejo ser uma meme coin, porque tem um jogo já rodando, já tem coisa, não vejo que seja meme. Vejo que tem um investimento pesado, como eu falei, mas assim, não encontrei informações dos executivos. O white paper não existe, o white paper, né? Ele é um monte de informação de qual é o supply, qual está o valor, como você consegue comprar. Assim, não tem um papel, algum documento. É o site que você vai navegando ali no site, né? A qualidade do site realmente é bom. 274 pessoas no Twitch. Coloquei ali, o jogo é bem feito. Você consegue, então, aí, ó, na Gate.io, negociar. O preço dela 0,01067. Então, atendendo a pedidos aí até lá no grupo, né? Eu coloquei aí fiz essa análise da Radio Haka e tá aí o painelzinho para vocês já como incentivo para buscarem mais informações. Deixa eu ver, eu acho que é isso. Eu acho que são essas daí, Marcos. Também já deu. Beleza, tá. Do horário. Deu um tempo bacana aí. Eu acho que tá bem legal, tá bem suficiente. É isso, galera. Depois a gente divide a parte da MetaMask ali para ficar bem específico, né? E aí o pessoal já pega focado lá o conteúdo. Beleza, então. Valeu, Beleza? pessoal. Desculpa pessoal, ter estendido a aí. todos aí.
Estendido o horário, mas é. Beleza. Um abraço. Valeu. Um abração. Vamos minerar.